Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer um breve resumo do conceito de aceleração. Aceleração é estudada no movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, toda vez que nós tivermos uma mudança da velocidade, nós temos uma aceleração. Ou seja, velocidade dividido pelo tempo é igual a aceleração. ΔV nada mais é do que variação da velocidade. Então, essa letrinha aqui, ela é chamada de delta, ok? Ela é a variação da velocidade. Um exemplo bem tranquilo que nós temos de aceleração é a gravidade. Então, a todo instante, na nossa Terra, nós temos uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Isso significa que nós podemos considerar que qualquer coisa que caia vai ter uma gravidade sobre ele, por isso que ele cai, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo que se passar, passou um segundo, a velocidade é 10. Passou outro segundo, a velocidade é igual a 20. Então, essa variação de velocidade é chamada de gravidade. Então, um objeto que cai durante 3 segundos, a sua velocidade é igual a 30 metros por segundo, porque a gravidade vale 10. Ela acelera o objeto, ela muda a sua velocidade. Da mesma forma, um objeto que está indo contra a gravidade, vamos supor, a gente pega um canhão e lança uma bala para cima, ok? Vamos supor que ela sai com velocidade inicial aqui de 40 metros por segundo. Então, ela vai ser projetada para o alto com essa velocidade inicial. A cada segundo que passar, a gravidade tira 10 metros por segundo, porque o objeto está indo contra a gravidade. Então, para tirar os 40 metros por segundo, eu vou precisar de 4 segundos. Então, uma bala que é lançada a 40 metros por segundo para o alto, ela sobe durante 4 segundos. E a cada segundo, a gravidade tira 10 metros por segundo. Isso quer dizer que ela vai subir durante 4 segundos e vai descer durante 4 segundos. O seu movimento total será de 8 segundos, ok? Nós temos a primeira formulazinha da aceleração. Nós temos a velocidade de um corpo, é a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Ou seja, um objeto que estiver caindo, a sua velocidade inicial vai ser zero, porque nós vamos supor que ele vai ser solto. Então, você imagina um prédio, ok? Nesse prédio, eu pego uma bolinha e solto ela. A velocidade dessa bolinha vai ser a aceleração vezes o tempo. Que aceleração que faz ela cair? A gravidade. Então, é 10 vezes t. Se ela caiu durante 5 segundos, o tempo é 5. Então, a sua velocidade vai ser de 50 metros por segundo. Em todos esses exemplos, vocês têm que considerar a resistência do ar, viu, pessoal? Desconsidere a resistência do ar, porque isso muda um pouco as equações e a gente quer trabalhar com a equação mais simples. Então, a velocidade de um objeto que tem aceleração é velocidade igual a aceleração vezes tempo. Por exemplo, um carro de Fórmula 1, vamos supor que ele consiga fazer uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a sua velocidade é 5 vezes o tempo. Se o tempo for igual a 10 segundos, então 5 vezes 10, a sua velocidade é de 50 metros por segundo. Então, o carro de Fórmula 1 que possui uma aceleração de 5 metros por segundo, depois de 10 segundos vai ter uma velocidade de 50 metros por segundo. Se eu quiser transformar isso em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, isso vai dar 180 quilômetros por hora, ok? Essa função é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico da velocidade pelo tempo
no movimento acelerado, vai ser exatamente a função do primeiro grau crescente. No caso do carro de Fórmula 1, depois de 1 segundo, a sua velocidade é 5. Depois de 2 segundos, sua velocidade é 10. Depois de 3 segundos, sua velocidade é 15. Ou seja, a variação da velocidade é a aceleração. Nesse caso, a aceleração aqui é igual a 5 metros por segundo. Então, o gráfico é uma função crescente, quando a aceleração é positiva. E se a aceleração for negativa? Toda vez que um objeto está freando, a sua aceleração é negativa, porque quando o objeto freia, o que acontece com a sua velocidade? Diminui. E para diminuir a velocidade, nós precisamos de uma aceleração negativa. Então vamos supor que esse mesmo carro de Fórmula 1 está a 50 metros por segundo. Ele vai começar a frear e vai parar depois de 10 segundos. Por que 10 segundos? Porque a cada segundo ele tira 5. Então, primeiro segundo ele vai para 45, depois 40, depois de 10 segundos sua velocidade é 0. O gráfico da posição é uma função do segundo grau. Observe essa fórmula aqui. Essa fórmula ela vai descrever a distância que um objeto anda quando ele tem a aceleração. Mas vocês não precisam ficar decorando essa fórmula inteira. Por quê? Vamos supor que um objeto ele está caindo, ok? No prédio. E ele vai ser solto. Quando o objeto é solto, a sua posição inicial é 0. Então a gente vai falar que aqui em cima vale 0 e aqui uma altura que eu não sei. Como ele é solto, a velocidade inicial é 0. Ele não vai ser lançado, ele é simplesmente solto. Então a única coisa que sobra para a gente é metade, 1 sobre 2, vezes a aceleração, vezes o tempo. Qual a aceleração que está fazendo ele cair? 10, que é a gravidade. Ou seja, a distância que o objeto percorre caindo vai ser meio vezes 10 vezes o tempo ao quadrado. Metade de 10 é 5, ou seja, todo objeto que cai, ele vai percorrer uma distância. E essa distância depende do tempo ao quadrado, ok? Então nós temos uma função do segundo grau que é igual a 5t ao quadrado. Essa função do segundo grau é uma função crescente, ok? E ela vai ser mais ou menos dessa forma aqui. Uma parábola voltada para cima, porque ela é uma função crescente, onde aqui nós temos o tempo e aqui nós temos a distância. Mas é o seguinte, o tempo não pode ser negativo, então essa parte do gráfico não vai existir. Então toda função de um objeto que tem uma aceleração positiva, a distância pelo tempo é exatamente isso aqui. Ou seja, um carro acelerando, um objeto que está caindo, qualquer coisa que acelera, a função será uma função do segundo grau, uma parábola, só que só a metade dela, porque a outra metade não existe, porque não tem tempo negativo. Então, a questão pede para vocês, um carro sai com movimento acelerado, qual é o gráfico que representa a distância pelo tempo? Sempre vai ser metade de uma parábola, distância. E a velocidade? A velocidade sempre vai crescer ao mesmo tempo, então a função do primeiro grau. Função do primeiro grau, velocidade por tempo, uma reta. Função do segundo grau, distância pelo tempo. Agora, por que a distância que é uma função do segundo grau? Porque à medida que o objeto está caindo, a cada segundo que passa, ele percorre uma distância maior. Então, cada vez a distância é maior ainda, porque a velocidade que é igual a 0. No segundo tempo, a velocidade é igual a 2, depois a velocidade é igual a 20. Então, além de ter aceleração, a velocidade está aumentando cada vez mais. Então, essa distância de um ponto para o outro não vai ser constante, ela vai crescer ao quadrado. Vamos fazer um exemplo aqui bem simples. Um objeto cai durante 1 segundo. Qual que é a distância que ele percorre? 5 vezes 1 ao quadrado. Isso vai dar 5 metros. Então, todo objeto que cai durante 1 segundo percorre 5 metros. Agora ele vai cair 2 segundos. 5 vezes 2 ao quadrado. Isso é igual a 20 metros. Por quê?
2 ao quadrado é 4, 5 vezes 4, 20. Depois de 3 segundos, 5 vezes 3 ao quadrado. Isso vai dar 45 metros. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 9, 45. 4 segundos, 5 vezes 4 ao quadrado. Isso vai dar 4 ao quadrado, 16 vezes 5, 80 metros. Ou seja, a distância está aumentando cada vez mais. O primeiro para o segundo aumentou 15 metros. Depois aumentou 25 metros. Depois aumentou 35 metros. Então está cada vez aumentando uma distância maior. Ou seja, a distância pelo tempo no movimento acelerado é uma função do segundo grau. Então nós temos dois gráficos. Um gráfico vai ser uma reta crescente, velocidade por tempo, ela cresce o mesmo tanto. Depois de 1 segundo, a velocidade é 10. A outra vai ser distância pelo tempo, vai ser uma parábola. Depois de 1 segundo, quantos metros que anda? 5. E o terceiro é o gráfico da aceleração pelo tempo. A aceleração vai ser uma função constante, ela nunca muda. A gravidade em qualquer movimento, ela vai ser 10. A gente vai considerar a gravidade da Terra sempre 10. Não importa se está a 50 metros do chão, 10 metros do chão. A gente considera a gravidade como uma constante em todos os nossos exercícios, ok? E esse aqui seria o gráfico da gravidade. Depois do segundo ela vale 10, depois de 2 segundos vale 10, depois de 3 segundos ela vale 10 e assim em diante. Agora, pessoal, o tema da nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai ver a equação mais poderosa da física, ok? Essa equação chama equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Para que serve essa equação? Essa equação serve para você descobrir a distância, a aceleração, a velocidade inicial, a velocidade final. Então, qualquer um desses 4 itens dá para descobrir um movimento. Por exemplo, quando tem um acidente na BR, o perito vai lá e aplica a equação de Torricelli. Por quê? Ele vai ver as marcas da freada no asfalto. Então, ele vai ter a distância. Então, ele conhece a distância. Ele também sabe que a velocidade final de todo objeto que está freando é 0. Então, ele já sabe a distância. Vamos colocar aqui 30 metros. E ele também sabe a aceleração que um carro é capaz de frear, ok? Vamos colocar aqui a aceleração. Como ele está freando, o objeto não está aumentando sua velocidade, a aceleração é negativa. Vamos colocar a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado negativa. Então, ele vai saber exatamente a velocidade que o carro estava inicial quando ele começou a frear. Então, ele vai saber se o carro estava abaixo ou acima da velocidade permitida. Então, a velocidade final de todo objeto que está freando é 0. Por isso que essa fórmula é poderosa, porque isso já começa com 0. Qual que é a velocidade inicial? É o que eu quero descobrir. Mais 2 vezes 3, no caso, menos 3, vezes a distância, que é 30. Então, eu vou ter que 0 é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 6 vezes 30. Aqui nós vamos ter, então, que 0 vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 180. Esse menos 180 eu vou passar para o outro lado, mais 180. Então, eu tenho a velocidade inicial ao quadrado é igual a 180. Velocidade inicial ao quadrado é raiz quadrada de 180. Velocidade inicial é igual a raiz quadrada de 180. Tirei quadrado dos dois lados. Então, a velocidade inicial vai ser aproximadamente, a gente pode aproximar de 13,8 metros por segundo, ok? Então, a gente descobriu qual foi a velocidade que ele começou a frear. Isso torna essa equação muito poderosa porque a gente não precisou usar o tempo. Em nenhum momento a gente usou o tempo para descobrir a velocidade inicial do objeto, ok? Mas essa fórmula vai ser o tema da nossa próxima aula. Até mais!